Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos, amigos, ouvintes que estão nos assistindo por essa live, pela internet. Nós estamos agradecidos pela sua companhia nessa noite de quarta-feira, um pouquinho friolenta, mas nada que estarmos aconchegados no nosso lar e aprendermos um pouquinho a palavra de Deus. É sempre muito bom aquecer o nosso espírito com a palavra de Deus. A coberta nos esquenta o corpo, mas a palavra de Deus esquenta a nossa alma, o nosso eu interior e contribui para o nosso crescimento espiritual. Amém? Obrigada pela vossa companhia. E damos aberto este culto em nome do Senhor Jesus. Queria agradecer a presença do Mateus, que sempre está aqui nos ajudando na equipe técnica, fazendo parte, um dos membros da equipe técnica, para levar a palavra até a sua casa, até os nossos irmãos. Obrigada, irmãos. Saudade de todos, mas graças a Deus que temos esse recurso para não ficarmos distantes da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, antes de começarmos com a mensagem propriamente dita, eu queria que vocês, quem quisesse, abrisse as vossas Bíblias em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 5. E a palavra diz assim: minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Vamos reclinar nossa cabeça e orarmos para que o Senhor conduza a sua serva a falar essa palavra, essa mensagem para vocês, para mim, e que todos possamos apreendê-la e contribuir para o nosso crescimento, o aprendizado das Escrituras Sagradas. Oremos ao Senhor. Pai amado, na Tua presença eu me coloco, Senhor, aqui, neste espaço, Pai, que foi feito única e exclusivamente para louvar o Teu santo nome, Pai. Estamos aqui para aprender a Tua palavra, Senhor, meu Pai. Um pouquinho da Sua palavra que muito contribui para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar do dia a dia. Ó Pai, como é bom aprender a Tua palavra, como conforta os nossos corações, como a gente aprende a viver com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer. Devemos temer o Seu santo nome, Pai. Sim, sempre devemos temer o Seu nome, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai, abençoe aquelas pessoas que estão nos ouvindo, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes. Cuida deles, Senhor meu Pai. Abençoe o lar dessas pessoas. Abençoe as suas famílias, Senhor meu Pai. Console-os. O Senhor sabe quais problemas os afligem, Senhor. Cuida de cada um deles, Pai. Cuida dos problemas emocionais, financeiros. Pai, derrame a sua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, daqueles que estão aflitos, Senhor meu Pai, com essa doença, ou mesmo que estão temerosos com o fim que pode tomar tudo isso. Sejamos certos, meu Pai, Senhor, que na Tua presença tudo fica mais fácil, Senhor. Nós conseguimos suportar. Pai, não está fácil. Não, Senhor, não está fácil. Mas com o Senhor tudo fica mais leve e o Senhor nos dá esperança e confiança, Senhor. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos,
Agora nós vamos ouvir um louvor cujo título é Renova-me. Preste atenção na letra deste louvor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova, Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Irmãos, dentro do meu coração, renova-me, Senhor Jesus. Ele necessita mais de ti. Todos necessitamos do Senhor Jesus. O tema da minha mensagem hoje é minha aliança com Deus. Como lido anteriormente, no capítulo 2, em Malaquias, no capítulo 2, versículo 5, vou ler novamente. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Irmãos, minha aliança com Deus. Amada igreja, o que significa uma aliança com Deus? O que você entende por aliança? Aliança é um tratado de paz entre duas partes. Em Malaquias 2:5, versículo que eu acabei de ler, Deus estabelece uma aliança com os levitas. E os irmãos sabem, os ouvintes sabem, que os levitas eram as pessoas que cuidavam dos serviços religiosos da igreja naquela época.
Deus ordenou que ofertas fossem feitas aos levitas para suas subsistências, mas, em troca, os levitas deveriam ensinar o conhecimento de Deus e liderar a adoração sincera e apropriada ao Senhor. Veja bem, Deus ordenou que ofertas fossem feitas pelo povo judeu aos levitas, porque eles tinham que trabalhar. Eles cuidavam dos serviços religiosos. Como é que eles iam sobreviver? Mas era uma troca, simplesmente uma oferta gratuita? Não. Em troca, os levitas deveriam ensinar o conhecimento de Deus e liderar uma adoração sincera e apropriada ao Senhor. Certa vez eu li num livro, não vamos entrar no mérito da discussão, mas que toda igreja que eventualmente tenha problemas sérios é porque seus líderes falharam. Eles não lideraram a verdadeira adoração sincera e apropriada ao Senhor. Então a igreja passa a ter problemas. Não vamos entrar no mérito da discussão, mas os levitas tinham que ensinar o povo sobre Deus, o povo judeu. Porém, entretanto, era de suma importância que também houvesse a manutenção dessa aliança estabelecida com Deus por parte dos levitas. Os levitas deveriam demonstrar também como prova do seu interesse pela manutenção dessa aliança. Ou seja, eles tinham que ter obediência e temor ao nome de Deus. Vejamos, irmãos, na aliança, em qualquer aliança estabelecida, pelo menos duas partes precisam estar envolvidas. Você não faz uma aliança com você mesmo. Duas partes precisam estar envolvidas. É uma aliança. Após estabelecida essa aliança, cada parte se compromete a adotar, em relação à outra parte, uma convivência de reciprocidade. A verdadeira aliança exige reciprocidade. Vamos pensar num casamento. O casamento, inclusive, é estabelecido por uma aliança, um anel de compromisso, uma aliança. Não adianta nada nós, o homem e a mulher, estabelecer uma aliança se só uma das partes cumpre com as obrigações em relação à outra. Ambas têm compromisso, têm responsabilidades. É uma convivência de reciprocidade. A verdadeira aliança exige reciprocidade. Isto significa o quê? Que envolve compromissos que precisam ser correspondidos por ambas as partes. Cada parte deve cumprir fielmente os termos da aliança, senão não é uma aliança. Normalmente, as alianças feitas entre os homens têm um caráter político ou militar. A aliança feita com Deus e seu povo são a garantia de que Deus tornou um aliado desse povo, passando a lutar em favor dele. E convenhamos, né, irmãos? É um grande privilégio viver em aliança com Deus. Mas não se esqueçam, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa? Como é que está a minha aliança com Deus? Se nós olharmos na Bíblia, nas Escrituras, nós vamos ver que Deus fez várias alianças. Com Noé, com Abraão, Moisés, Davi e tantos outros personagens bíblicos. A aliança de Deus com levitas, lá em Malaquias 2,
capítulo 2, no versículo 5, tinha como finalidade proporcionar vida, paz, segurança e tranquilidade a todo o povo de Israel. Era esse o propósito de Deus. Aliás, meus irmãos, amada igreja e caros ouvintes, manter boas relações com seu povo sempre esteve nos planos de Deus. Se nós analisarmos toda a Bíblia, se nós lermos tudo, sempre foi esse o propósito de Deus. Deus sempre quis o bem do seu povo, estabelecer uma aliança que promova segurança, paz, vida, tranquilidade com o seu povo. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, foi essa aliança que Deus fez com Levi, de vida e paz. Entretanto, para que essas coisas se tornassem realidade, os sacerdotes precisavam cumprir com a parte que lhes cabia na aliança. Ou seja, guiar o povo com sabedoria, servindo-lhes de exemplo. Mas o que aconteceu com esses levitas? Vocês lembram no início da mensagem? Que para manter uma aliança, você estabelece uma aliança com uma parte, mas ela precisa ser mantida. A manutenção dessa aliança é de extrema importância. Não basta estabelecer. Ah, eu fiz uma aliança com Deus. Tá, ok, eu fiz uma aliança com Deus, mas e a manutenção dessa aliança? Eu estou temendo a Deus? Eu estou obedecendo a Deus? Eu respeito os mandamentos de Deus? Então os levitas não cumpriram com a sua responsabilidade na parte da aliança. Ou seja, guiar o povo com sabedoria, servindo-lhes de exemplo. O que aconteceu? Eles acabaram se esquecendo de Deus. E com isso, o povo que recebia orientação deles, orientações desses levitas, também se desviou. Perderam a liderança, perderam os sacerdotes que tinham a incumbência. Deus estabeleceu uma aliança com eles, mas em troca, eles tinham que ensinar o conhecimento de Deus, partindo deles, dando bons exemplos. Mas eles se esqueceram de Deus, se desviaram de Deus, e o povo que estava sob a égide das orientações deles também se desviou. Irmãos, igreja, vida e paz são bens espirituais de extrema importância. Eles são muito importantes. Sem a vida, todos os outros bens seriam nulos. Óbvio. E a vida sem paz também não teria sentido. Quantas pessoas, irmãos, às vezes a gente conversa, estão bem financeiramente, têm uma saúde perfeita, são saudáveis, mas dizem: eu não tenho paz na minha casa. Eu sou uma pessoa, não consigo dormir, não tenho paz de espírito. Como é bom deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. A vida sem paz realmente não tem sentido algum. Quando Deus fez aliança com Levi e os sacerdotes, ele lhes deu vida e paz para que temessem o seu nome.
E eles deveriam tomar o devido cuidado para não o ofenderem. Mas não foi isso que aconteceu. As bênçãos, irmãos, elas devem nos levar a expressar um profundo temor a Deus. A pessoa que teme a Deus, ela concretizará seu temor numa retidão ou piedade que vai se manifestar na prática. Não adianta falar da boca para fora. Deus esquadrinha os nossos corações. Por isso que a pessoa que teme a Deus, como é que ela vai demonstrar isso? Como é que ela vai, através de uma vida de retidão ou piedade, que vai o quê? Se manifestar na prática, no dia a dia, em casa, no trabalho, com os irmãos na igreja. Não adianta falar da boca para fora. Eu temo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não como aquilo. Não, irmão. Na prática, como é que eu sou? Como é que eu sou com meu esposo? Como é que eu sou com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pastores na igreja? Renova-me, Senhor Jesus. Quarta-feira passada, a diaconisa Iaci, retrasada, se não me falha a memória, ela falou sobre isso. Renovação da igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Renovação da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então nós temos que temer o nome de Deus, prática, não só na palavra. Muitas pessoas, às vezes, oram várias vezes ao dia, mas não oram com fervor, com clamor, com aquela verdadeira adoração. Outros, no entanto, oram 1, 2 vezes, mas oram com sinceridade no coração. E como já disse, Deus esquadrinha nossos corações. Temos que temer o nome de Deus. Salmo 128, no versículo 1, diz assim: diz que a pessoa que teme ao Senhor anda nos caminhos de Deus. E nós, irmãos? Eu, você, nós, a igreja. Nós temos dado provas de que tememos a Deus na prática. Não basta falar, eu temo a Deus, mas e na prática? E no dia a dia? Irmãos, igreja, a melhor prova que podemos dar do nosso temor a Deus consiste em nos sujeitarmos às suas determinações. Deus determinou, é um dever, devemos nos sujeitar a isso, sem questionar. Temos que confiar. Ele é o grande eu sou. O princípio, o meio, o fim. A melhor prova que podemos dar do nosso temor a Deus consiste em nos sujeitarmos às suas determinações. Tem um versículo na Bíblia, não me lembro agora qual é, mas diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer ser sábio? Tema o Senhor na prática. Como é que está a nossa aliança com Deus? Estamos dando manutenção a essa aliança? Estamos cumprindo com as nossas responsabilidades, os nossos compromissos nessa aliança? Deus com certeza está. Lembrem-se, mas eu pedi algo para Deus e até agora eu não tive, então ele falhou. Não, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus sabe o momento oportuno, a hora certa, a hora exata, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos, de nos dar a bênção que pedimos, que clamamos a Ele. Tem um versículo em Eclesiastes,
até anotei aqui, Eclesiastes 12, no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, ninguém está falando aqui de um convite, olha, se você quiser. Não, de tudo, assuma, tudo que a gente conclui, do que a gente ouve. Vocês já pararam para pensar, irmãos e ouvintes, que todas as mensagens pregadas nas quartas, no sábado, aos domingos, na escola bíblica, nas palestras que a gente ouve, tudo que se propõe, tudo da Escritura, é um processo de aprendizagem? Ah, mas eu já aprendi, já ouvi sobre aliança com Deus. Tudo é um processo. A cada dia nós vamos aprendendo, até o nosso envelhecer, até a nossa morte. A gente sempre aprende com a palavra. O ouvir a palavra de Deus, isso contribui para o nosso crescimento. Tem momentos da vida da gente que a gente entende o que foi pregado há um certo tempo de maneira diferente. Você está mais amadurecido, você está mais atento à palavra do Senhor, você tem uma escuta mais ativa, você está passando num outro momento. Isso é amadurecimento, é crescimento espiritual. E isso não é um pode. Olha, você pode, guardar os mandamentos de Deus se você quiser. Não, é um dever, é uma obrigação, é uma imposição. De tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. De todo homem sábio. O princípio da sabedoria não é o temor a Deus? E ele me temeu e tremeu. O temor aqui, irmãos, não se refere àquele medo apavorante. Ai, eu tenho medo. Eu, por exemplo, tenho medo de leão, de onça, de cobra, que é um medo, eu tenho um pavor, Mas não é esse medo que a gente deve ter de Deus, esse temor que a gente tem de Deus. Não, o temor aqui não se refere a esse medo apavorante, como se Deus fosse desumano, cruel, arbitrário, vingativo. Nós sabemos que Deus não é assim. Temer a Deus, meus irmãos, está relacionado ao respeito. Admiração, que nós todos devemos ter para com Deus. Ah, aquele cara lá vai me ajudar. Não, isso é falta de respeito. Deus é o nosso Deus supremo, Ele é o Deus todo-poderoso, é o nosso Senhor. Devemos nos dirigir a Ele com respeito, com intimidade. Sim, estreitemos a nossa comunhão com Deus, a nossa aliança com Deus. Vamos manter. Nós temos várias ciclistas aqui no grupo da igreja, como membros da igreja, que pedalam ali, sentem prazer. Eu duvido que elas saiam para pedalar, essas nossas ciclistas, esses nossos ciclistas, sem fazer uma manutenção, uma checagem nas bikes delas, nas bicicletas. Está com graxa, o pneu está cheio, não está? Como é que está a corrente? Está folgada, não está? O guidão, estou com capacete, estou com luva, está frio, não está? Minha garrafinha... Elas fazem um check-up, uma vistoria. Ver se a engrenagem está boa, se a buzina, o farol. Enfim, há uma manutenção constante desse aparelho que é utilizado para elas se divertirem, para elas se exercitarem. A mesma coisa, eu vou estreitar o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus, a minha aliança com Deus, se houver manutenção
dos meus deveres para com Deus. E quais são esses deveres? Temer a Deus, ter o temor, ter o devido respeito para com Deus, para o nosso Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Nós não podemos ofender Deus e nem sequer entristecermos Deus com as nossas más obras, de maneira nenhuma. Deus se entristecerá com isso. Meus irmãos, igreja, só existe boa orientação onde há temor. Na família, na igreja, no trabalho, na escola, num relacionamento entre um namorado, entre um casal. Só o temor a Deus pode nos livrar da sedução do pecado, dos encantos do mundo. Porque se eu não temer a Deus, com certeza eu vou ser seduzida pelos pecados, pelos encantos do mundo. Em qualquer lugar, só o temor a Deus, só onde existe boa orientação é que haverá temor a Deus. Quem teme a Deus não teme a mais ninguém. A Bíblia mesmo nos ensina: confie em Deus, jamais no homem. Em Deus você pode confiar de olhos fechados. Em Deus eu ponho a mão no fogo e tenho certeza que eu não vou me queimar. Com o homem nós temos que tomar cuidado, temos que ter a devida cautela. Provérbios 14, versículo 27, diz assim: e o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. Vocês viram, irmãos? O temor do Senhor é uma fonte de vida. Ele nos preserva dos laços da morte, dos encantos, da sedução do mundo aí fora, que só nos levam ao caminho da perdição, só nos leva ao pecado. Temer a Deus como? Respeitando. A aliança que eu tenho com Deus, como é que ela está? Eu estou pondo a devida graxa? Eu estou enchendo os devidos pneus como fazem as nossas ciclistas? Como é que está a minha manutenção com Deus? Eu tenho orado? Eu tenho conversado com Deus? Eu tenho clamado a Deus? Deus, irmãos, está sempre prestes a nos ouvir. A qualquer hora do dia, em qualquer momento, com ou sem pandemia, Deus está aqui para nos ajudar. Temos nós, irmãos, hoje, demonstrado temor em nosso relacionamento com Deus? Se eu tenho um relacionamento qualquer com outra pessoa que não segue os mandamentos do Senhor, vocês acham que eu estou temendo a Deus? Que eu estou demonstrando o meu temor no relacionamento com Deus, na minha aliança com Deus? Pense aí, eu já tenho a minha resposta. Certamente não. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Igreja, a aliança estabelecida com Deus é para que temêssemos o seu santo nome. O temor do Senhor nos traz bênçãos, segurança, fonte de vida, fonte de vitalidade espiritual.
E vocês sabem que a vitalidade espiritual é de suma importância. Nós temos que dar o devido temor, temos que temer a Deus. E os filhos também aprenderão com seus pais os benefícios que é de uma vida reverente a Deus. Por mais que nós pensemos, meus filhos não me ouvem, eles ouvem sim, eles veem você clamando, você orando. Eles aprenderão com você. O temor do Senhor nos traz bênçãos, fonte de vitalidade espiritual, irmãos. Nós não podemos nos esquecer que quando uma aliança é estabelecida, deve haver o quê? Um comprometimento mútuo de ambas as partes. De Deus para comigo. De Deus para comigo, 100%. E de mim para com Deus. E de nós para com Deus. Como é que está a nossa aliança? É uma troca de responsabilidades. É uma via de mão dupla e não de mão única. Irmãos, nós não podemos ser negligentes em nossa aliança com ninguém, muito menos com Deus. Nós estabelecemos uma aliança com o nosso esposo, com a nossa esposa. Não adianta nada. É o meu esposo cumprir com a parte dele, com as responsabilidades dele, e eu não cumpro. Uma hora a gente vai trombar. Se é via de mão única, só ele que me respeita, só ele que tem responsabilidades comigo, eu não tenho com ele. É uma via de mão dupla. Ambos têm responsabilidades. Agora, se a gente não pode ser negligente em nossa aliança com ninguém, imagina com Deus. Muito menos com Deus. Ser descuidado, desatento, fazer a obra do Senhor relaxadamente. São fortes indícios de que não temos temor nenhum a Deus. Então quer dizer que se eu fizer as coisas de Deus, eu vou lá correndo, faço isso e vem. Você fizer de forma relaxada, de qualquer jeito, dá no que deu no que deu, eu fiz do jeito que eu pude. Você tem que dar o seu melhor. Perfeito, não vai sair. Mas dê o seu melhor. Se você faz as obras do Senhor, se você é chamado para fazer as coisas, e faz de qualquer jeito, é negligente, faz de forma relaxada, você não teme. De forma alguma. Temor a Deus, irmãos, nos livra da negligência, do tratar as Escrituras com pouco caso, não dando a devida importância que a mesma deve ter. A minha aliança com Deus, como está? Eu estou agindo negligentemente com Deus? Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui e vou contar uma experiência minha. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, lendo um capítulo, sim, e eu leio umas 3 páginas. Nossa, mas o que eu li? Não lembro de nada. Por quê? Porque eu estava lendo de forma relaxada, de forma preocupada com outra coisa. Então eu não lia e não aprendi aquilo que eu estava lendo. Hoje não. E às vezes tem um rodapé na Bíblia, na minha até tem, eu falo, o que quer dizer aqui no versículo tal? Eu olhei, olho para trás, às vezes eu pergunto, pastor, o que quer dizer isso? Tal. Eu procuro, eu pesquiso. Então, ler, eu já li a Bíblia inteira. Tá, mas você leu a Bíblia inteira como? Assim? Por obrigação ou não? Você entendeu? Melhor ler devagarinho, irmãos, não de forma relaxada. Isso é temer a Deus. Como é que está a minha aliança com Deus? Eu estou agindo negligentemente com Deus? Irmãos, façamos uma reflexão.
uma autoavaliação. Não para quebrarmos a nossa aliança com Deus, com o soberano Deus, mas sim para clamarmos ao Espírito Santo que nos ajude a caminhar nos caminhos do Pai. Não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos fazer essa aliança. Igreja, estabelecer uma aliança com Deus é um privilégio. Só temos a ganhar. Sábios são as pessoas, os homens que procedem dessa maneira. Não são negligentes com os mandamentos de Deus. Pelo contrário, nós vimos que a observância dos mandamentos de Deus é o quê? É um dever. A observância dos mandamentos de Deus é um dever. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Todos devemos estabelecer uma aliança com Deus. Mas não podemos nos esquecer, irmãos, que nós temos comprometimento, compromisso, responsabilidades mútuas. Vamos ouvir um louvor? Minha aliança com Deus. Aliança. Vamos ouvir o louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Os ouvidos de Deus, igreja, caros ouvintes, queridos irmãos, são sensíveis ao nosso clamor. Deus é um Deus de perto e não de longe. O Senhor é um Deus de aliança. Deus luta por mim e por você. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. E a sua palavra vai se cumprir. Irmãos, Deus de aliança, a minha aliança com Deus. Como é que está a minha aliança com Deus? A aliança de que nos fala o texto de Malaquias, que eu li lá em versículo 2, no capítulo 2, no versículo 5, Deus tinha como propósito proporcionar vida e paz ao povo de Deus, não só aos levitas e à classe toda sacerdotal, tá? Mas por extensão a todo o povo de Israel. Não se trata da vida e da paz comuns, mas da vida e da paz interiores que produzem a agradável sensação do dever cumprido. Entretanto, os levitas não cumpriram a parte da aliança que lhes cabia. Foram negligentes, desleixados, faltando com o temor e o respeito devidos a Deus. Igreja, não sejamos negligentes com Deus. É nosso dever respeitarmos e temer a Deus, seguindo os seus mandamentos.
na prática, dia a dia, ao redor das pessoas em que a gente convive, com caridade, com humildade. Amada igreja, caros ouvintes, eu espero, de coração, que a palavra dessa noite possa ter contribuído para o crescimento e fortalecimento da nossa aliança com Deus. Veja você aí, faça uma autoanálise, uma reflexão e procura ver como é que está a manutenção dessa aliança com Deus. Vocês viram o louvor, Deus de aliança. Deus não é homem para mentir, Deus é fiel. Sei que os seus olhos estão atentos em mim diuturnamente. Que a palavra, então, possa ter ajudado pelo menos um pouquinho a fortalecer a nossa aliança com Deus. Amém? Irmãos, nós temos agora uma lista de irmãos que clamam a ajuda pedem ajuda às bênçãos de Deus. A Selma Souza pede orações por sua família e por sua saúde. Nós não podemos nos esquecer de orar pela recuperação do diácono Amarildo, que ele está saindo de um quadro gravíssimo, muito delicado, mas ainda requer muitos cuidados a sua saúde. E também nós temos orar por todos os grupos, né, que pedem oração pelas pessoas, e nós temos um grupo dos intercessores e que várias pessoas são listadas, elencadas lá, que pedem a oração, pedindo pela sua saúde, pela família, enfim. Então, vamos orar. Me ajude você que está aí. Vamos fazer uma oração e pedir que essas pessoas clamando, Deus é um Deus de aliança e Ele está sensível, seus ouvidos estão sensíveis aos nossos clamores. Então, vamos orar para que essas pessoas tenham o restabelecimento, tenham a sua saúde restabelecida e as bênçãos desejadas, no seu devido tempo, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Senhor meu Deus, Pai eterno, na Tua presença eu me coloco, Senhor, e venho humildemente, Senhor, primeiramente te agradecer pela nossa vida, pela nossa aliança contigo, Senhor meu Pai, e que o Espírito Santo ajude a cada um de nós, aquele que ouviu a palavra de hoje, Senhor meu Pai, ajude-o a manter esta aliança, cuidar da manutenção dessa aliança com o nosso grande Eu Sou. Ah, Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto, não é de longe, e que seus ouvidos estão sensíveis ao nosso clamor, Senhor meu Pai. Nos ajude, Senhor. Ajude as pessoas que estão precisando da sua bênção. Todos precisamos, Senhor, mas uns estão desesperados, Senhor meu Pai, com necessidades imediatas, estão aborrecidos, estão entristecidos, desanimados. Cuida de cada um deles, Pai. Cuida dos nossos pastores, cuida da nossa igreja, Senhor meu Pai. Nós estamos prestes, doidos, interessados e assim, com vontade louca de cultuar o nosso Senhor presencialmente. Mas só o Senhor sabe qual é o tempo devido, Senhor meu Pai. Obrigada, Senhor. Acalme os nossos corações, Senhor meu Pai. Nos dê uma noite tranquila de sono e que o Espírito Santo atue na vida de cada um deles, Senhor meu Pai, de cada um de nós, e que possamos estabelecer, estreitar e manter esta aliança com Deus, nosso Deus de aliança. Obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê a paz.